Boa noite, meus irmãos. Essa noite nós vamos refletir sobre o sentimento a partir da obra do Emmanuel, a partir dos evangelhos, a partir da codificação. E eu escolhi o tema pensando numa associação bem interessante que o Emmanuel nos faz. O sentimento nos confere um poder. Sempre achei bastante interessante porque em quase todas as organizações humanas, em quase todas as associações, todos os tipos de associações humanas, sejam elas para fins comerciais, para fins científicos, as pessoas sempre desejam obter poder de transformar a realidade exterior. Então, a noção de poder é algo muito importante. Ocupou as ciências sociais durante muito tempo, ocupa a ciência política. Saber o que realmente é poder. E o cristianismo nos ensina que renúncia confere poder. Trabalho abnegado confere poder. E é a partir dessa reflexão que nós vamos pensar sobre o móvel dos pensamentos. É grande no mundo ocidental e no mundo oriental o estudo do pensamento. O pensamento é a fonte de todas as criações e materializações do nosso entorno, mas a fonte do pensamento é o sentimento. É o sentimento que confere o tônus do nosso pensamento. E o sentimento mobiliza a nossa vontade. Se nós formos a um livro que o Emmanuel escreveu com uma cartilha, ele, na verdade, reuniu nesse livro as orientações para as pessoas que vão reencarnar. Então, alguém muito querido, ele nos conta na introdução do livro, pediu que ele materializasse esse livro na Terra, para que as disposições que ele passava para os que vão reencarnar pudessem auxiliar aqueles que já estão reencarnados. O livro é um pequeno, grande livro chamado Pensamento e Vida. É um capítulo chamado Associação. E a partir desse capítulo nós podemos pensar, associam-se na Terra pessoas que têm objetivos comuns. Isso é natural. Todas essas associações que almejam obter poder em algum campo das benesses que o Senhor nos concedeu, porque tudo é de Deus, das nossas afetividades, da vida que se mostra aos poucos, nós somos movidos pela ação de um outro que nos confere a liberdade. Nós somos relativos e esse outro é absoluto. Portanto, não há como prever totalmente as ações desse outro. Mas esse outro nos confere leis. E essas leis nos ensinam que quanto mais amor nós tivermos, quanto maior for a nossa potência de sentimento, maior será a nossa capacidade de poder e de transformação sobre as circunstâncias, de auxiliar as pessoas, de obter acesso a informações. A chave dos tesouros de Deus é o amor. Mas o amor, da fonte divina até a nossa gradação relativa, ele passa por inúmeras refrações. Então, se aqui na Terra as pessoas se reúnem por objetivos humanos, Jesus nos diz que quando nós nos unimos pelos objetivos divinos, já que lá no livro 4, livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo, numa mensagem póstuma, nos diz assim: gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. Então nós já temos aí uma direção e um fim, né? Se nós refletirmos sobre a palavra fé, nós vamos ver que ela tem dois sentidos. Vamos pegar a própria tradução latina que dá origem ao português. Um deles é acreditar, mas esse é o sentido menos importante, porque quando a gente acredita intelectualmente. O outro é o sentido de fidelidade, que é uma metáfora que atravessa toda a Torá ou Bíblia hebraica e deságua no Novo Testamento. E nos lembram sempre os nossos amigos evangélicos, citando os textos sagrados: Deus é fiel. Sejamo-lo também nós. A fé é um sentimento de fidelidade, na crença nessa fidelidade, na presença desse outro em nossas vidas. O Emmanuel Levinas, um filósofo fantástico, para refletir sobre a condição da alteridade, destaca para nós que Deus é um outro, que age sobre as nossas vidas de forma imprevisível.
E a encarnação vai se mostrando aos poucos e nos desafiando. Mas o que Jesus nos diz é que quando nós nos unimos por esses objetivos que servem à gravitação divina, nós não estamos nos unindo apenas com aqueles que estão no nosso nível evolutivo, mas Jesus está conosco. Porque quando um ou mais se reunirem em meu nome, aí também eu estarei. Nós estamos, se nós pensarmos que o planeta Terra é uma concretização, é uma expansão do perispírito do co-criador em nível menor, que é o Cristo planetário da Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos e pensamos na expansão do corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós somos corpo de Cristo. Portanto, qualquer sucesso nesse ambiente depende da quantidade de amor que nós podemos expressar. As expressões passam primeiro pelo pensamento, que é movido pelo sentimento. Então, nasceu na raiz, na fonte do sentimento, se expressou enquanto corrente caudalosa em pensamento, mas para que sacie a sede, para que chegue à função, nós temos que transformar em ações. E é interessante, nós expressamos os nossos sentimentos em pensamentos, expressões fisionômicas, quando nós estamos no corpo carnal, e expressamos em ações, que têm consequências. Porque se nós fôssemos comparar a nossa vida a uma música clássica, a uma composição, nós não somos uma composição solo. Nós somos uma sinfonia. Nós nos interinfluenciamos. Então, não é possível, lá no livro Ação e Reação, tem uma frase do mentor Sanzio que serve bem a esse raciocínio. Ele diz assim, né? O que é o mal? O mal é o bem só para nós. Portanto, em nível de sentimento divino, o bem é um bem coletivo. Emmanuel diz assim, não só para nós, mas também para todos. Essa noção de partilha do bem, um raciocínio inclusivo, amoroso, é essencial para o sucesso do pensamento, na consecução de poder. E a gente vai refletir sobre em quais espaços esse poder se manifesta. Sempre que nós vamos reencarnar, nós recebemos um plano encarnatório, e esse plano encarnatório não foge totalmente à nossa escolha. Nós temos um auxílio na montagem das circunstâncias da vida, que expressam a vontade de Deus de que nós evoluamos, nós possamos progredir. Então, são concatenadas as mais diversas circunstâncias. Reencontramos as mais diversas individualidades, que temporariamente assumem a forma de personalidades. Então, a gente vê um corpo, mas a gente está sentindo em relação àquela individualidade manifestada no corpo, em relação à história espiritual que a gente tem com esse ser. Esse ser desperta em nós alguns sentimentos. E é a partir desses sentimentos que nós simpatizamos muito com a pessoa. Ou então, independente de quaisquer relações que tenhamos com essa pessoa anteriormente, nós sentimos antipatia, ojeriza, os fluidos se repelem. Quando nós vamos ao livro Ação e Reação, é interessante, os Espíritos nos falam sobre as formas de pensamento, está lá também no Obreiros da Vida Eterna, que podem ser enxergadas. Isso é uma evolução interessante, a obra do André Luiz. Quando você vai lá na codificação, em Obras Póstumas, você tem a reflexão sobre o que o Kardec conhecia, e é a metáfora que ele podia usar, a fotografia do pensamento. Então, quando nós estamos sentindo, e nós expandimos esse sentimento enquanto pensamento, nós criamos quadros mentais. E esses quadros mentais, eles têm o poder de plasmar e atrair, influenciando fortemente o nosso destino, transformando as nossas condições de saúde, transformando o nosso destino, influenciando outras pessoas. Portanto, é interessante, se a gente vai ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Sede Perfeitos, vocês têm a reflexão sobre o homem de bem. Um ponto essencial da reflexão sobre o homem de bem é a reflexão sobre o dever. E o que eu acho essencial na reflexão sobre o dever é a gente pensar que o dever não se faz em relação a observações exteriores. O dever se faz dentro de nós. A observação do dever vem da consciência tranquila, que tem duas características na reflexão, que a terceira revelação, o cristianismo redivivo pelo Espiritismo, traz para nós. Em quase todas as expressões religiosas do planeta, se você fosse antes e perguntasse onde está escrita a lei de Deus, as pessoas te diriam que é em determinado livro.
Mas o Espiritismo nos diz que a lei de Deus está escrita na consciência. Portanto, ele não localiza a lei de Deus em algo perecível. O Espiritismo nos ensina a não enclausurar Deus em uma gaiola. Daí, a noção de religiosidade com a qual o Espiritismo trabalha não é uma noção presa a rótulos. Se você vai ao livro Emmanuel de Emmanuel, ou ao livro Consolador de Emmanuel, e faz um passeio pelas respostas sobre a questão do sentimento e da religiosidade, você vê que quando Emmanuel trabalha a parte religiosa do Espiritismo, a gente tem que dissociar a palavra religião de toda a tradição do que é religião para nós. Emmanuel, quando fala em religião, está falando dos aspectos afetivos da nossa relação com Deus. Portanto, ele está rompendo com a localização. Se você vai ao começo da Gênesis, né, é interessante que aí você se pergunta, onde está o Espiritismo? O Espiritismo está em a natureza. Quando você reencarna em um planeta e veste o perispírito daquele planeta, você submete às leis daquele planeta. Da mesma forma que quando você vive em um país, independente da sua escolha, há leis já estabelecidas que você não pode, em relação a muitas delas, inclusive, afirmar desconhecimento. A Terra tem uma série de leis que nós fomos descobrindo gradativamente na experimentação científica. Esse conhecimento avançou e essas leis regem o mundo físico. O que o Kardec está dizendo é que as leis que regem esse mundo físico, elas são da mesma natureza das leis que regem o mundo moral. Natureza enquanto origem, enquanto gestão, porque há um Deus. E esse Deus rege em todos os campos do universo, a partir de associações que são de atração e repulsão, a eletricidade dos fenômenos. Então, quando nós sentimos, quando nós pensamos, por atração e repulsão, nós atraímos para perto de nós coisas semelhantes. Todos os fenômenos observáveis no mundo fenomênico, se a gente pensar como mundo de manifestação, são transitórios. Tudo é de Deus. Quando nós encarnamos, portanto, nós temos um plano encarnatório, em que nós, então, temos alguma oportunidade de escolher. Quanto mais nós conseguimos amar abnegadamente, construindo a felicidade de outras pessoas, mais liberdade a gente tem de escolher circunstâncias reencarnatórias. Quanto mais a gente limitou a liberdade de outras pessoas, ou se apropriou de oportunidades, de espaços, quando a gente não entende que a gente nunca faz mal para alguém, nós estamos interligados. Nós somos responsáveis por todos os pensamentos e sentimentos que nós temos. E pelo efeito que esses sentimentos, pensamentos e ações têm sobre outras pessoas e sobre o destino de outras pessoas. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos aumentar a liberdade de escolha que nós temos. Fora isso, né? Quando nós angariamos merecimento, quando o nosso nível de sentimento cresce, nós conseguimos mais poder também de pedir auxílio para pessoas que nós queremos auxiliar. Então é interessante, lá na tradição budista, quando eles vão trabalhar os bodhisattvas, são aqueles que se libertaram do ciclo reencarnatório. Às vezes eles não têm essa compreensão ampla, mas na Terra, né, são aqueles que se libertaram do nível evolutivo do planeta, eles se compadecem, eles retornam para auxiliar as pessoas que ainda estão no samsara, nas reencarnações. Se você vai aos santos católicos, você tem também essa visão intercessória, não é assim? Essa intercessão é possível porque é alguém que alcançou o merecimento, a prece do justo é atendida. Então, quanto mais amor nós temos, esse amor não se concretiza numa vida beatífica, mas enfrentando as diversas dificuldades que fazem parte da condição da humanidade. É por isso que o Espiritismo afirma a humanidade do Cristo. A condição de ser Cristo é uma condição alcançada no estado de humanidade, porque o Cristo é aquele que nos mostra que é possível e compartilha conosco as experiências, em caráter de profunda empatia e amor, de forma que nós possamos acreditar que é possível. Então nós temos que ajustar expectativas em relação aos nossos irmãos, de forma a amá-los, aumentando a potência do nosso sentimento, para que ela possa conduzir as potências do nosso raciocínio. Então, você passou o homem de bem, a reflexão sobre o dever, você viu lá no Evangelho segundo o Espiritismo que as vitórias do dever frequentemente não são observadas, elas não são aplaudidas.
Aí você chega no item os bons espíritas. E o texto diz assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, sentir é muito importante. Quando você vai, por exemplo, uma mãe passou pela desencarnação de um filho jovem, a esposa acaba de presenciar a desencarnação do marido, e você chega no hospital sendo espírita. Você vai fazer um discurso sobre perispírito, sobre imortalidade a partir dos aspectos científicos? Certamente que não. Você está sendo convidado a sentir. E sentir nem sempre é verbalizar. Sentir é expressar-se pelas potências do espírito, pelos dons que todo ser tem em relação ao outro, com empatia, com cuidado, com amor. E o amor pensa no outro antes de pensar em si. Portanto, toda a experiência de ascensão é uma experiência de esquecimento de si mesmo. Em todo esquecimento de si mesmo, em toda experiência de amar, nós vamos exercer o discernimento. Mas o discernimento somente do raciocínio não nos permite conhecer a verdade em profundidade. É por isso que quando a gente julga as pessoas somente com o raciocínio, a gente geralmente é frio e ingrato. Ao julgarmos os outros, frequentemente nós esquecemos a nossa própria fragilidade. Uma amiga ontem anotou de forma bastante significativa, porque durante essa semana nós tivemos uma reunião no nosso mestrado em História, e havia uma quantidade significativa de alunos que apresentavam muita dificuldade ao longo do curso, dificuldades psicológicas as mais variadas, depressões. Isso influenciava, como é natural, diretamente a escrita do trabalho e o cumprimento dos prazos da CAPES, né? E é interessante, ela refletia sobre isso, e ela dizia que nós construímos uma imagem de competência como se nós não fôssemos humanos. Nós também não fôssemos passíveis de atravessar todas aquelas experiências que nossos alunos passam. E que isso era uma impostura. Nós temos fragilidades, nós temos defeitos. É por isso que o Cristo não nos convida a não julgarmos. Ele só nos diz que nós seremos julgados conforme houvermos julgado. Portanto, o Cristo não está nos convidando a um relativismo moral. É necessário discernir isso. Ele está nos convidando a sentirmos o outro, a avaliarmos e discernirmos com o coração. Isso vai criar em nós empatia. É mais ou menos o que as pessoas também, às vezes, não são capazes de entender em relação ao perdão. Tem uma frase interessante de Jesus no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O perdão não exclui a vigilância. Uma sociedade cristã não é uma sociedade que renuncie aos seus aparatos coercitivos, aos seus aparatos jurídicos. É uma sociedade que tem a recuperação do ser humano como base central. Portanto, ela separa o pecado do pecador. Quando você passa a ter a imortalidade como padrão de reflexão, tudo muda. Porque quando você pensa somente com base nas vantagens e desvantagens desse mundo, o cristianismo fica absurdo. De forma que se a gente fosse encarar os fenômenos da vida com base nas compreensões tradicionais do cristianismo, a gente acaba entrando numa ação meio hipócrita. Porque o cristianismo nos ensina a renunciar. E quem renuncia nesse mundo, com frequência, fica com uma quantidade menor de bens. Fica em circunstâncias que são temporariamente desvantajosas. Portanto, para que a gente entenda qual tipo de lógica informa as palavras de Jesus, a gente tem que entender a noção de imortalidade. A gente tem que entender a individualidade que está além das várias personalidades, daquela legião que está em nós, daquela personalidade que nós assumimos em cada encarnação. Então, quando nós viemos em determinado ambiente familiar, nós estamos ressarcindo em relação a determinadas pessoas débitos que contraímos no passado. Em que sentido? Se a compreensão que o Espiritismo tem da vida eterna é uma compreensão de ações pedagógicas da divindade para nos fazer avançar. Quando o Paulo fala assim, eu sou devedor, a gente pode transmitir isso para o nível micro da nossa encarnação. Nós formos lá ao livro Ação e Reação, nós temos um homem chamado Ildeu, casado com uma senhora chamada Marcela,
ambos moram em um bairro pobre do início do século XX, em uma cidade do Brasil. Ele está envolvido com uma mulher, ele tem 3 filhos, e está hipnotizado por essa mulher. As suas formas de pensamento, carregadas de afetividade, que no espírito menos evoluído a afetividade se expressa como egoísmo, e todos nós temos que conviver com o desejo. Se você pega o livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarence faz uma reflexão bem interessante sobre o desejo. O desejo é algo a ser administrado. O que significa isso? Antes a gente volta para a história do judeu, né? Todos nós temos desejos humanos. Não haverá um momento na sua evolução, enquanto ser humano encarnado, que você não terá desejo sexual. O desejo sexual é algo a ser dosado, direcionado. Alimentação da mesma forma. Assim como você sente fome e desejo sexual, todo mundo sente. A diferença é o que você faz com isso. Portanto, a compreensão espírita da evolução não passa pelo alcance de uma condição de invulnerabilidade, um paradigma da imunidade humana em relação ao mundo. E Jesus diz assim, né, na oração final: não peço que os tires do mundo, os livros do mal. O mal está dentro de nós. A opção que nós fazemos pelo mal é uma escolha. Quando nós não conseguimos dosar o nosso sentimento, então nós buscamos prazer em detrimento de outras pessoas. É isso que ele estava fazendo. Ele tinha prometido encarnar. E você, quando começa a ler, encarnar e se casar com a Marcela e cuidar daquelas 3 crianças. E a gente pensa assim, é bastante compreensível que alguém que assumiu um compromisso de um casamento tem a obrigação de cuidar de 3 crianças, e da esposa especialmente, lá no princípio do século XX, quando as mulheres eram muito mais dependentes dos homens, economicamente, em relação a uma série de outros fatores. Eram as condições sociais da época, né? Mas avançando, você descobre que ele tem ojeriza pelo filhinho mais novo, e que ele tem um cuidado especial com as 2 filhas, e que gradativamente, na medida em que aquele cometa que está se aproximando da órbita do casamento, que é a amante, começa a atraí-lo magneticamente, a partir da sua vaidade, a partir da sua própria concupiscência, ele começa a desprezar a esposa. Então, quando ele começa nesse movimento de afastamento, ele não quer sair de casa, e ao mesmo tempo ele quer ir com a amante, ele despreza a criança, o menino, e ele não sabe por quê. Ele arquiteta no egoísmo que cresce porque ele quer estar com a amante, ele projeta na amante todos os desejos da sua vida, como se o outro pudesse trazer para a gente a realização das nossas idealizações, né? Que é interessante, o Leon Denis, né, o problema do ser, do destino e da dor, ele faz uma reflexão sobre o desejo também, assim como o Clarence lá no começo de Entre a Terra e o Céu, né? E a gente, quando lê, a gente fica pensando assim, olha, a gente devia ter assim, educação para o desejo. Já que o desejo é uma força tão grande, que evoca o poder maior que nós temos, que é o poder do sentimento, né? Ele atrai, ele é uma força muito grande. A gente pode até lembrar aqui das guerras, que eram guerras, você pega a França, no período do final da Revolução, né? Não, vamos pegar o período jacobino, a Europa inteira contra a França consegue vencer porque os outros exércitos são mercenários. Os franceses lutam com patriotismo, com sentimento. Assim, em relação às defesas da nossa alma. É o nosso sentimento e o nosso engajamento no projeto de evolução que faz diferença nele. Não há evolução maquinal. Os espíritos não tratam com pessoas robotizadas. Eles tratam com seres que têm escolhas. Portanto, quando você está tratando de espiritismo, você não está tratando com fatalidade. Então, o judeu tinha escolha nesse processo. Ele tinha escolha. Porque você pode ter circunstâncias exteriores que influenciem a sua vida, mas ninguém escraviza o seu coração. O seu sentimento é livre. Você pode estar preso numa senzala, amarrado num tronco. Agora, o que você sente em relação àquilo, isso é contigo, né? Então é interessante, o egoísmo dele cresce, ele pensa em assassinar a esposa, porque ele não quer se afastar das filhas, né? E quando ele projeta fazer isso, a espiritualidade se mobiliza para não deixar que aquilo aconteça. Quando ele vai consecutar o ato, uma das filhas, a quem ele se ligava afetivamente de forma especial, é chamada à espiritualidade e acorda, rompendo a cena. A esposa, com a bondade impressionante, pensa que o marido vai se suicidar e, a partir daquilo, lhe concede a separação. Acompanhando o capítulo, a gente descobre que em uma vida passada, também aqui no Brasil,
ele havia sido casado com a mesma mulher, que hoje é Marcela, mas havia abandonado o casamento e se unido a duas irmãs. Os pais estavam bastante doentes, às portas da morte. Ele envolve a primeira irmã, que teria como função na morte dos pais, naquele momento em que a educação feminina é bastante difícil no Brasil, de cuidar dessa irmã que havia permanecido. E ele envolve a primeira irmã, esperando a maturidade da segunda, envolve a segunda irmã e depois acaba jogando as duas no meretrício. Depois as abandona e vai em direção à esposa, 5 anos depois, que já havia encontrado um novo companheiro e construiu uma vida relativamente feliz. Sente um ciúme incompreensível, já que ele havia abandonado aquela afetividade por 5 longos anos e assassina o novo companheiro dela. Então, na próxima encarnação, vamos analisar cada circunstância à parte. Primeiro, esse novo companheiro dessa que agora é Marcela, que foi assassinado por ele, consegue perdoá-lo a ponto de nascer como seu filho. Reconhece a necessidade da reconciliação, a ponto de aceitar essa circunstância que certamente exigiria dele certo sacrifício de sentimentos. Porque alguém que causou a desencarnação do nosso corpo físico, quando a gente olha para ele, ele pode estar em outro corpo, a gente sente uma repulsão magnética, não tem jeito, né? Ele gosta muito das duas meninas, que eram as duas meninas que nasceram como filhas, pelas quais ele se atraía afetiva sexualmente na outra vida. E elas vieram agora para sublimar esse sentimento, reconcatenando as organizações da família. E vinha mais abnegadamente ainda a esposa, que aceitara se casar com ele, para que ele pudesse retificar, né? Porque nós somos, à semelhança da parábola do mordomo da injustiça, convidados inicialmente a refazermos o que estragamos. Uma vez eu conversava com o Haroldo Dutra Dias, meu amigo, e ele me contava que certa vez, dentre os casos com os quais ele havia se deparado lá no judiciário, havia lá, parece que em Ibirité, um ladrão que entrou na casa, era só a mãe e uma criança. Ele retirou bem por bem da casa e, ao final, de forma absolutamente gratuita, matou a criança que se aconchegava nos braços da mãe, encolhidinha no fundo da casa, e a mãe. E ele, refletindo sobre aquele profundo desinteresse pelo sentimento da mãe e da criança, aquele profundo desprezo pelo outro, aquele enquistamento do sentimento congelado, né? Ele pensou, isso não pode ser retificado com a outra desencarnação. Esse espírito só vai se ressarcir em relação a essas duas criaturas, reencarnando e refazendo a vida deles. Ele vai ter que viver, no momento em que ele chegar ao ponto do arrependimento necessário, e geralmente depois da desencarnação isso acontece mais cedo ou mais tarde, porque as circunstâncias que nos confrontam com o sofrimento, elas vêm na hora certa. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, olha, um que suporta bem a pobreza não suporta a traição do filho e a ingratidão do filho. Porque dentre as provas, nos diz o Evangelho, as mais duras são aquelas que afetam o nosso coração. Nós podemos adentrar a terceira revelação, compreender-lhe os aspectos intelectuais, a ponto de explicar relações magnéticas, a estrutura do perispírito, mas sermos incapazes de sentir. E lá no capítulo, no subitem, os bons espíritas, Allan Kardec nos diz que o espiritismo tem que ser compreendido, mas acima de tudo bem sentido. Por quê? Ele continua, porque o bom espírito é o bom cristão. E o bom espírito é bom cristão. Então, assim, o que é que o Ildeu estava fazendo nessa história, né? O Ildeu estava caindo novamente, ele estava perdendo a oportunidade de ser mordomo da injustiça que havia criado no passado, ou seja, de retificar a partir das condições semelhantes recebidas, retificar o que havia estragado. Portanto, aí a senhora dor vai ser chamada de forma muito mais direta. As circunstâncias em que ele recomeçará mais tarde serão muito difíceis, né? Em relação àquelas circunstâncias iniciais. Mas é interessante, a gente tem uma pouca criatividade em errar. Ao longo das encarnações, a gente costuma reincidir nos mesmos erros. Quer saber qual a parte do seu sentimento que te leva a errar? Basta se observar.
aquelas duas regras de Delfos: conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Quer dizer, o sentimento não deve conduzir aos excessos. O sentimento deve ser espaço da dosagem, né? Emmanuel fala assim, olha, a energia, enquanto energia severa, ela tem o seu momento de atuação. Mas esse momento tem que ser tardio. Veja bem, quando você aprende cristianismo, você não está aprendendo a ser brando em todas as circunstâncias. Você está aprendendo a enxergar o outro, enxergar as razões da ação, empatizar-se com o outro, agir de todas as formas possíveis, mas haverá o momento da ação enérgica. Isso é interessante, porque tem gente que associa o cristianismo à inação absoluta. Isso é uma incapacidade de discernimento, que não é culpa do cristianismo. O Espiritismo vem trazer isso bem claramente para nós. O Espiritismo nos ensina que quem desencarna, você que é a favor da pena de morte, saiba que ao desencarnar, o criminoso morto tem mais liberdade do que ele tinha encarnado. Porque ele consegue enxergar as suas formas de pensamento. Se ele quiser se vingar e você tiver merecimento nisso, ele vai te acessar de forma muito mais direta. Então, aquele provérbio antigo que funcionava no século XIX para os duelos, morto animal, morto veneno, não serve quando você passa a pensar a partir do padrão da imortalidade. Muda tudo. Muda a compreensão da sexualidade. E assim como a lei de Deus está escrita na consciência, essa compreensão do Espiritismo impede o moralismo. Certa vez perguntaram para o Chico, eu sempre achei as respostas do Chico assim, são respostas do Emmanuel, né? Em grande medida. Chico, o que você acha do sexo antes do casamento? Ele dizia assim, eu só sei que sem amor nem é bom o sexo e nem é bom o casamento. As respostas do Chico, elas iam à raiz do problema, que é o sentimento, né? Quando você sente, você confere intensidade. E é isso que dizia a mensagem. A prática do bem, do começo da reunião, a prática do bem não pode cansar, porque ela te alimenta. O amor alimenta. Nós temos que amar para viver. O amor alimenta as almas. Quando você está se sentindo sem sentido para a vida, é que você não está amando. Amar é plantio, colher é no tempo de Deus. Nós somos chamados a plantar. Colher é com Deus. Nessa vida que se mostra aos poucos, o casamento, por exemplo, que é um campo muito comum de manifestação do sentimento, onde se expressam as doenças do sentimento na Terra. O ciúme, o desejo de posse, a incompreensão do outro, né? Nós convivemos com os outros para que possamos entender a alteridade divina. Então nós convivemos com o relativo, por isso toda a metáfora da Torá sobre o casamento é uma metáfora de preparação para o casamento maior com a divindade. O Levinas fala disso, Emmanuel Levinas. Deus é o outro e nós convivemos com os outros relativos, para que aprendamos, né, que o nosso bem é inseparável do bem dos outros. Então, num triângulo amoroso, se você prejudica alguém, em algum dia você também afetivamente estará prejudicado, porque a vida é feita, é o tema da palestra passada, de vinculações e desvinculações. Mesmo as relações saudáveis, meritórias, elas têm um momento de vinculação, um momento de desvinculação. Agora, há vinculações saudáveis e há desvinculações doentes. Há vinculações doentes e desvinculações doentes. As circunstâncias são as mais variadas. É como Jesus disse para Públio Lentulus, né? A vida é feita de circunstâncias, lá no Lago de Genezaré. E essas são as mais variadas, são elas que nos desafiam. Nós reencontramos as pessoas. Então, se você assume um compromisso encarnatório, não importa que atração você sinta posteriormente, compromisso é compromisso. Os compromissos do coração devem ser respeitados. E quando você tem, que aos casos em que o remédio amargo da separação tem que acontecer, a desvinculação ocorre. E às vezes não de comum acordo, né? Você tem que fazer isso o mais suave possível, porque os vínculos, os liames, se estendem para além da ação jurídica pura e simples. Se estendem ao mundo espiritual. Numa situação como essa que nós descrevemos aqui, lá no livro Ação e Reação, o André Luiz se refere de forma sutil, mas nas reuniões mediúnicas a gente vê isso como coisa cotidiana, né? Os conflitos na terra jurídicos se estendem pelas famílias que tomam partido no mundo espiritual. Então é natural que haja um conflito magnético no mundo espiritual e na terra.
né? As nações, isso o André Luiz fala, nosso lar tem uma referência clara a isso quando começa a Segunda Guerra Mundial, né? Os representantes espirituais das nações se digladiam, porque quanto mais a gente é ligado às coisas da terra, mais a gente é egoísta. Quando a gente é egoísta, a gente transita e se apega. Liberdade, que é uma forma de poder muito interessante, foi buscada ao longo das guerras da terra, mas nós não sabemos ainda o que é liberdade. Liberdade não é ter dinheiro, liberdade não é viver num país em que você não é escravizado, liberdade é dentro do coração. Liberdade é saber que você pode estar amarrado num tronco, que você vai ser chibatado, que você vai ser torturado, mas aquela experiência vai passar e você não morrerá. Tem um guia espiritual que de vez em quando se comunica por mim há alguns anos, chamado Pai Cipriano, e ele sempre diz: eu sou Pai Cipriano, que morreu no tronco sem se dobrar. E depois ele diz: o que foi não se dobrar? Foi não odiar. Eu consegui ser escravo sem ser preso. Liberdade é isso, e isso é poder. Isso é angariar poder. Poder sobre si mesmo é maior do que o poder sobre o mundo exterior. Por isso, quase toda a trajetória histórica sobre o mundo ocidental é uma trajetória de fazer. Nós que estagiamos na experiência de homens do mundo ocidental, ou influenciados por sentirmos. Então, por isso que lá, você pegar o livro O Consolador, o primeiro item da reflexão sobre o sentimento é a arte. Porque nos espíritos revoltados vindos da capela, a partir das migrações espirituais para a Terra, os arianos, por serem materialistas, é aqueles que queriam concretizar o paraíso perdido aqui na matéria. E a matéria é transitória, e a matéria nos decepciona, ela traz vazio atrás de si. Essa decepção é essencial, para que a gente busque as coisas espirituais. Mas assim, quando a gente não consegue sentir, não sentir é uma cegueira. Você tem pais que se dedicam a você, mas você não consegue sentir o amor deles. Você tem uma esposa dedicada, mas você não consegue sentir, porque você não consegue enxergar o outro. A experiência da ilusão, do egoísmo, é a experiência de cegueira. E às vezes a gente vive num conjunto de pessoas que são cegas, né? Então, é interessante, a arte veio para a Terra, você pegar o livro Renúncia, você vê Alcione, o grupo, a pleiade de espíritos, artistas que vieram com ela, para tocar o nosso sentimento. A arte é o espaço de sensibilidade, né? Nesse sentido, a arte, ela tem um quê de religião, na compreensão do Emmanuel, já que para Emmanuel, religião não é rótulo. Religião é o estudo da nossa relação de sentimento com a divindade, para que nós possamos construir o sentido da presença da divindade em nossas vidas, e a partir disso construirmos uma relação de confiança nos desígnios de Deus, que nos permitirá atravessar as dificuldades da vida. Que se a gente intelectualizar o Espiritismo apenas, quando vier a dificuldade grande, a gente vai mostrar o abismo que a gente vai cair, né? Que às vezes, quando a gente começa a estudar a religião intelectualmente, a gente começa a julgar o mundo exterior. As regras que nós impomos aos outros são regras ascéticas que nós mesmos não conseguimos cumprir. Então a gente sobe num pedestal e se sente superior aos outros. Você fica anos no Espiritismo sem o Espiritismo entrar em você, que vira uma experiência de vaidade, de intelectuação, né? O Emmanuel chama de cerebração. Então ele está buscando em nós as potências do sentimento, do amor. Para isso a gente tem que buscar o anonimato, o trabalho dentro de nós. Igual a reflexão sobre o dever que ele faz, né? Dever, ninguém aplaude dever. Nos libertemos da necessidade de aplauso exterior, para que possamos sentir com Deus, dentro da consciência, portas adentro do coração. Aí sim, nós nos sentiremos alimentados pela divindade, seremos capazes de atravessar os períodos, inclusive de solidão na terra. Há períodos em que as pessoas mais queridas se afastam de nós, em que nós somos acusados, não obstante a inocência, das piores coisas. E o que mantém o nosso coração tranquilo em relação a isso, né? O que é força? Vamos fazer uma reflexão aqui. As tropas russas entram em Berlim, 1945. Esposas de oficiais nazistas se suicidam. Aí você vai a Nova York e você encontra descendentes e esposas de judeus mortos em campos de concentração, que refizeram a vida nos Estados Unidos. Pessoas que fugiram de Alepo e reconstroem a vida aqui na nossa São Paulo. De onde vem a força delas?
vem do sentimento da divindade. Então a gente não precisa estar em alguma religião, rotular. A gente não precisa aprisionar Deus em uma gaiola. O sentimento da divindade é uma coisa interessante, né? Então essa relação ela tem que ser construída. O que é importante a gente saber que Deus é um outro? Para a gente saber a noção de relação. Relação não é uma coisa fácil. Relação entre as pessoas não é coisa fácil. A relação com Deus é uma relação de confiança. Então Ele te dá a oportunidade de fazer muita coisa para construir pelo seu mérito. Mas tem hora que Ele entra e faz por Ele. E às vezes de forma absolutamente inesperada por você. Há circunstâncias da vida que fogem ao nosso planejamento. Muitos dos nossos sofrimentos, eles são resultantes de ações e displicências nossas no presente. Há aqueles que nós não sabemos a causa, eles estão em vidas passadas. E você não vai saber. Uma experiência bem interessante, bem estranha, bem bizarra, é a experiência de saber algo sobre uma vida passada. É uma experiência espiritual muito profunda, porque uma coisa é você ver um espírito materializado, um fenômeno de materialização exterior. Há pessoas que ficam tempos e tempos no espiritismo buscando manifestações exteriores. Elas andam em torno do pote de mel sem provar o mel. Se impressionam com os fenômenos. Os fenômenos são fenômenos físicos. Fenômenos naturais. O importante é a parte moral. Essa é a parte essencial. Esse é o edifício do Evangelho essencial, do qual nós não podemos nos afastar. Mas quando você sabe alguma coisa sobre a sua personalidade, você não tem como afastar a memória daquelas coisas, aquelas coisas tocam o seu coração, tocam a sua vaidade, tocam o seu brio, né? Mas você não descobriu aquilo para parar naquele momento. O passado é um lugar que você deve visitar para compreender. Mas você não deve ficar lá. A vida é fluxo. Se a gente ficar no passado, a gente perde o futuro. Por isso é necessário dar um sentido ao passado. Seja um casamento que terminou, um relacionamento ruim, um emprego em que você foi humilhado, uma relação de uma briga jurídica qualquer, é importante deixar isso no passado para que você possa atravessar. E largar o passado é difícil, porque nós não conseguimos confiar. Para você transitar por um oceano, você tem que confiar no timoneiro. Entregar-se é essencial, né? Então é interessante porque quando a gente consegue confiar, a gente deixa a vida acontecer, assume a parte que é da gente e aceita com humildade o que vem, sem achar que vai prever. Porque o passado também, ainda que você tenha sabido de algumas relações concatenadas, eu estou vivendo tal dificuldade, porque minha filha foi tal pessoa no passado com a qual eu tenho que me reconciliar. Isso em algumas circunstâncias pode ser útil, é muito interessante, mas na maioria das vezes não é relevante. O relevante é o agora, né? Porque é no agora que todas as oportunidades de transformação estão disponíveis. E são oportunidades de sentimento. Portanto, nós devemos abandonar o desejo pela quantidade e assumirmos a tarefa da intensidade. O cuidado, a atenção a cada momento, né? Então, a quantidade e o destaque são obsessões coletivas no mundo de hoje. Por isso, as pessoas buscam quem foram nas vidas passadas para reforçar algo que a reencarnação tem a função de dissolver, que é a personalidade. A gente reencarna para destacar a individualidade mortal. A personalidade, enquanto orgulho de si, é um mal. E o orgulho e a vaidade são duas chagas. Então, quanto mais a gente ataca na gente o desejo de ser reconhecido, o orgulho, a vaidade, a noção de família, a noção de casta, a noção de nacionalidade, e a gente consegue enxergar o outro, independente do corpo que ele está vestindo. O corpo é uma roupa. O corpo é uma roupa. Seu sentimento em relação ao outro, né, ele não tem a ver, não pode ter a ver com o corpo que o outro veste. Porque as pessoas não são objetos, elas são seres. E esses seres, às vezes, tem alguém trabalhando na sua casa que te pediu emprego e tem dificuldades, é uma pessoa em reconciliação com você. Um funcionário do seu estabelecimento é uma pessoa em reconciliação com você. Não é só aquela família consanguínea. Todas essas oportunidades de reencontro são oportunidades de trabalho. E assim, oportunidades têm início e fim, vinculação e desvinculação. O importante é, durante aquele período da vinculação, a gente fazer o que é necessário para cumprir a missão, né?
Isso não significa que a gente vai ser plenamente compreendido pelo outro, né? Porque o plantio, às vezes você está ensinando uma coisa ao seu filho, por exemplo, que ele vai entender daqui a 100 anos. Né? Às vezes você está plantando aqui, agora, o seu casamento feliz de daqui a 300 anos. A gente tem que ser fiel no pouco e no muito. Então, se nós viemos cheios de árvores de afetividades em torno de nós, aproveitemos essa oportunidade. Né? Se nós estamos atravessando um momento de solidão, aproveitemos essa oportunidade para amarmos, independente da aparência ou daquilo que nos separa das pessoas. Com isso, a gente consegue fazer aquilo que o Teilhard de Chardin dizia: tudo que sobe unifica. É necessário unificar a compreensão dos seres. Na diferença, nós somos unos, porque somos filhos de Deus. Deus é uno na diferença. O outro não será nunca como nós imaginamos, ele é bom como ele é. Né? Então, esse discernimento do coração consegue criar em nós uma atenção. Então, antes eu tinha a pessoa tem um preconceito, né? Tudo que é de esquerda eu não gosto, tudo que é de direita eu não gosto. Então, ele joga no mesmo buraco todo mundo que é de esquerda, todo mundo que é de direita. Quem foram os representantes do pensamento socialista no planeta? Quem foram os representantes do pensamento liberal? As pessoas não são os seus rótulos. As pessoas se dão a mostrar no existir. Né? Não. Quem é Divaldo Pereira Franco? Divaldo Pereira Franco é o que o Divaldo fez. Olha para a vida do Divaldo, você descobre quem é o Divaldo. Olha para as suas manifestações e você descobre quem você é. Olha para dentro do seu coração e você descobre que tipo de dínamo que você é, para a atração, para a influência no mundo, porque nós deixamos uma história ao atravessarmos esse planeta. Né? Então é interessante, meus irmãos, eu sempre achei muito libertador que o Emmanuel trabalha o conceito de religião a partir de um conceito de afetividade. Porque isso liberta, assim como o Espiritismo não situar a lei divina em um livro, e o Espiritismo está situado na natureza, né? A religião ser a relação afetiva que nós temos com Deus, independente dos rótulos, isso cria para o Espiritismo uma ampliação de compreensão fantástica, que nos faz olharmos para todos os credos com profundo respeito, a olharmos para as pessoas com as suas opções sexuais, histórias reencarnatórias, sem preconceituarmos, e nos dá uma liberdade muito grande. Que Jesus nos abençoe.